Você já sabe que eu lancei esse livro aqui para crianças que conta a história do C.S. Lewis. Mas no vídeo de hoje eu quero te contar 10 curiosidades da infância dele que quase ninguém sabe. E eu também quero te mostrar as ilustrações do livro e as fotos originais que inspiraram os desenhos que a gente fez aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero te dar alguns avisos importantes. O primeiro deles é que se você gosta de C.S. Lewis, tem muita coisa sobre ele aqui no canal, tá? Tem uma playlist que você pode ver tudo, tem uns 50 fatos, tem a gente andando lá por Oxford, na universidade que ele deu aula, tem o mini documentário C.S. Lewis Puro e Simples, tem muita coisa, eu vou deixar aqui no link pra vocês, aqui na descrição. Agora, se você gosta de história da igreja, eu quero te avisar que meu curso continua disponível para você que quer estudar. Se você quiser estudar a história da igreja do começo até os dias de hoje, de uma forma panorâmica, fácil de entender e para sua edificação pessoal, eu te convido a estudar comigo. Eu tenho certeza que você vai amar. Vou deixar o link aqui embaixo também. Bora pro conteúdo de hoje? C.S. Lewis você já sabe quem é. Ele é o famoso escritor das Crônicas de Nárnia e de diversos livros que impactaram e continuam a impactar cristãos e não cristãos pelo mundo. Ele foi um apologeta, foi professor de Oxford, foi bastante coisa. E eu fui convidada há um tempo atrás pela editora Vida Kids para fazer parte dessa coleção aqui chamada Nossos Heróis, que basicamente é uma coleção que vai contar a história de heróis da fé para as crianças. Nós precisamos contar a história da igreja para as nossas crianças. E a melhor forma de fazer isso é através de biografia. Então já tem várias biografias, já tem o C.S. Lewis, John Wesley, Susanna Wesley, George Miller e tá vindo mais por aí. Então, o C.S. Lewis foi eu que escrevi, os outros foi a minha amiga, a Prisca. E aí, a parte legal que eu quero contar pra vocês é que eu escrevi esse livro depois de ter feito algumas viagens para Oxford, que é a cidade onde C.S. Lewis trabalhou durante muito tempo, parte do legado dele tá ali. E enquanto eu escrevi o livro, eu terminei de escrever o livro, eu estava lá. Então, muitas das experiências que eu vivi lá no intercâmbio que a gente faz de História da Igreja foram essenciais para escrever esse livro aqui. Eu já tinha lido, pesquisado bastante coisa, mas estar lá presencialmente mudou muita coisa. E uma das coisas que mais me impactou quando eu fui escrever o livro foi a própria infância do C.S. Lewis. Então eu pensei assim, vou escrever um livro para criança e eu quero falar do C.S. Lewis criança. Então parte do início da história é sobre a infância do Lewis. E é uma parte fascinante da história dele, porque praticamente todas as grandes marcas da vida dele, da obra dele, vão nascer ali naqueles primeiros anos. Grande parte disso a gente vai ver na autobiografia dele, né, Surpreendido pela Alegria, mas também em biografias clássicas que foram escritas pelo George Sire e pelo Walter Cooper. Mas vamos lá, eu quero te falar 10 curiosidades sobre a infância dele. A primeira é que o nome do C.S. Lewis é Clive, mas ele colocou o nome dele mesmo, Jack. Inclusive aqui no início do livro eu faço questão de mostrar isso, né? Ele criou um apelido para ele chamado Jack, que na verdade foi porque um cachorro foi atropelado na frente dele. E o nome do cachorro era Jaxie, e depois disso, não sei se ele ficou abalado, ele decidiu que iria se chamar Jack. E aí todo mundo passou a chamar ele de Jack, até ele velho, o irmão dele ficava chamando ele de Jack. A casa da infância do Lewis moldou muito do que vai ser Nárnia. A família dele, ainda lá em Belfast, na Irlanda, porque ele nasceu na Irlanda, se mudou para uma casa chamada Little Lea. E eu vou te mostrar a foto original e a nossa ilustração que tá aqui no livro. Lewis descreve aquele lugar quase como um mundo mágico, com corredores bem longos, sótãos vazios, quartos vazios, muito jardim, aquela chuva, silêncio, livros por toda parte. Então, inclusive no livro dele, né, na autobiografia, ele fala sobre essas salas vazias iluminadas pelo sol. E muitos estudiosos enxergam ali as sementes do que viria a ser depois vários espaços das Crônicas de Nárnia. A ideia também de crianças explorando uma casa cheia de mistério claramente lembra o ambiente de Little Lea. Terceiro, a mãe dele era extremamente inteligente, a Florence Augusta Lewis, conhecida como Flora. Ela era muito culta e era algo incomum para a época dela. Ela estudou na Queen's University em Belfast, algo que era raro para mulheres no final do século XIX, e ela estudou matemática, lógica, línguas, e o C.S. Lewis era muito ligado a ela. Alguns biógrafos dizem que ela foi a principal influência intelectual dos primeiros anos dele, porque ela chegou a ensinar para ele francês, latim e literatura dentro de casa. Quarta curiosidade, a morte da mãe do C.S. Lewis destruiu a infância e o emocional dele. A gente deixa aqui no livro, a gente dá um espaço para esse acontecimento. É intencional, tá? Para falar para as crianças sobre a questão da morte, da dor, do luto.
não só no início do livro, mas também no final, porque o C.S. Lewis vai ter duas perdas muito importantes e de uma forma meio igual, né, parecida. A mãe dele e a esposa dele vão falecer de câncer. Então a gente tem aqui no final do livro uma ilustração mostrando aqui o luto do Lewis no enterro da Joy, justamente para a gente lidar com esse assunto. Muito cuidado, muita sensibilidade com as nossas crianças. E só para você entender, a mãe dele morreu em 1908 e quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Ele orou pedindo a cura, mas ela morreu do mesmo jeito. Isso vai abalar ele profundamente. E não só isso, o pai dele parece que entra num colapso emocional e ele sofre uma espécie de abandono emocional ali do pai. Então é algo muito sofrido para ele. Agora, uma coisa bem engraçada, interessante, é que eu escrevi o livro e algumas crianças vieram conversar comigo sobre a questão da morte da mãe do Lewis e a história que aparece lá no Sobrinho do Mago com o Diggory, o Gregório em outras traduções, que ele pede a cura da mãe e sim, tem tudo a ver. Agora olha essa imagem aqui, essa é uma das ilustrações que eu mais gosto, gostei demais do que a Pete fez aqui, um trabalho incrível, um abraço pra Pete, segue ela aí no Instagram, foi a nossa ilustradora. Isso aqui é o Lewis junto com o irmão dele. O irmão Warren foi a pessoa mais importante da infância dele até o final da vida. Ele era 3 anos mais velho, os dois eram inseparáveis. O Lewis escreve na sua biografia que eles não pareciam irmãos aquela coisa de irmão mais velho e mais novo, eles eram aliados. E se você ler a biografia dele, você vai ver que até o fim da vida eles moram juntos. Eles criaram juntos um universo imaginário chamado Boxen. Era um mundo completo, tinha uns animais que falavam de política, mapas, trens, sobre guerra, um monte de coisa. E tudo isso na infância, muito antes de Nárnia. A gente colocou aqui uma ilustração representando toda essa parte criativa do Lewis. Olha ele aqui criando os animais. Eu vou colocar na tela também os desenhos originais para vocês verem. Lewis foi para internato quando era criança. Isso foi traumático para ele. Depois da morte da mãe, ele foi enviado para o internato inglês. O primeiro deles foi descrito pelo próprio Lewis, depois de adulto, quase como um pesadelo. O diretor era autoritário, instável mentalmente, violento. Foi um trauma para ele. Ele fala que foi um horror. Agora, a curiosidade é que o irmão dele também foi para o internato e não achou tão ruim assim. Sétima curiosidade, e ela está aqui ilustrada na página 26, é que o Lewis teve um professor particular, um tutor que vai influenciar ele no seu ateísmo. Se você perguntar de onde veio o ateísmo do Lewis, né? Depois ele vai converter. Vem desse professor aqui, um professor muito bom, foi professor do pai dele, William Kirkpatrick. O cara ensinou muito a ele, preparou ele para entrar na universidade, mas vai ser uma influência, não é tanto na infância, já indo ali para a adolescência. O conceito de joy, de alegria, que aparece ali, né, no Surpreendido pela Alegria, o anseio profundo que o Lewis fala, vai nascer na infância. E isso é muito importante. O livro começa exatamente com isso, é uma ênfase que eu dou. O Lewis descreve na sua autobiografia que ele teve experiências intensas de desejo, encontros com a beleza e saudades de um lugar que ele nunca esteve ainda na infância. Era uma espécie de desejo por algo que ele nunca teve, pelo transcendente, pelo invisível, que na verdade vai estar apontando para Deus. No livro, eu coloco as 3 principais experiências que ele teve. Primeiro, na infância, quando ele olhou um jardim feito à mão pelo irmão dele, ele sentiu isso. Depois, lendo um livro sobre o outono, que tinha a paisagem do outono, e depois lendo obras nórdicas. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. Porque essa é a curiosidade número 9. Os livros da Beatrix Potter influenciaram Lewis. Ele cresceu numa casa cheia de livros, era fácil para ele encontrar um livro para ler. Mas se você não sabe quem é a Beatrix Potter, deixa eu te apresentar. Ela é autora e ilustradora de Pedro Coelho. Pedro Coelho é um clássico, muitas crianças já leram, leem. Teve até filme que foi feito, 1, 2, Pedro Coelho 1, 2. Então é extremamente famoso na Inglaterra e na época do Lewis também. Então influenciou muito na infância dele. E olha aqui a ilustração, vamos colocar aqui, ó. O Lewis lendo O Conto do Esquilo Nutkin, da Beatrix Potter. Vou botar aí o livro original e ele tem essa experiência desse desejo por algo maior lendo esse livro aqui. A 10ª curiosidade é que a Northness mudou a sua vida. Carol, o que é Northness? Talvez uma tradução seria norticidade, norticismo, mas basicamente na infância e adolescência ali do Lewis, ele descobriu a mitologia nórdica, que são as sagas islandesas. Então, assim como ele teve essa experiência assim transcendental lendo a Beatrix Potter,
ele vai ter lendo essas sagas nórdicas, essa sensação causada por essas histórias com muita neve, montanhas, florestas frias, os guerreiros antigos nórdicos, né? Então, como que eram essas sagas? Elas eram muito diferentes dos contos infantis que a gente tem hoje, porque tinha um tom mais solene, mais melancólico, heróico. Os heróis geralmente lutavam sabendo que iam perder no final. Isso impactou profundamente o Lewis. Ele dizia que havia uma beleza especial nessa ideia de coragem diante da morte inevitável. E aqui no livro também tem uma ilustração justamente falando sobre isso. Olha aqui. Então, se a experiência do outono, da beleza do outono foi mais forte, aqui vai ser a beleza nórdica. E se você já leu Nárnia, você vai ver que tem muita mitologia grega, mas também vai ter muita mitologia nórdica. Agora, antes da gente terminar, deixa eu te mostrar a ilustração e a foto real. Vamos ver o trabalho da nossa ilustradora? Olha essa imagem aqui do Lewis caminhando. Isso aqui é fruto de uma foto que foi tirada na frente de um prédio, mas aqui ela aparece num lugar muito especial, que é a Edson Walk, onde o Lewis teve a experiência de conversão dele caminhando ali entre as árvores, mas é baseado numa foto original. Agora, olha essa foto da página 40, que linda, eu gostei muito dessa, que é o Lewis com a Joy. Ele tem um romance ele já tá mais velhinho, e ele se apaixona por ela tá com câncer e tudo mais, e é uma foto original dos dois. Olha a ilustração como ficou legal. Esse aqui são as ilustrações baseadas nas ilustrações reais que a gente tem do livro de Nárnia, o original lá, que era ilustrado. E aqui o C.S. Lewis na mesa foi muito inspirado nessa imagem aqui, que é ele na casa dele, inclusive a casa dele, The Kilnes, existe até hoje, pode visitar, não é muito fácil de visitar não, mas é possível sim. E essa aqui na página 32, que é praticamente uma repetição da experiência de conversão dele na Edson Walk. Eu estive lá, a gente caminhou por lá, gravou o vídeo, então a Pete se deu a liberdade aí de fazer o C.S. Lewis de mãos para cima, adorando a Deus e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. É isso, se você gostou desse vídeo, você vai gostar ainda mais desse aqui. Se você tem filhos, não importa a idade, compra para ele, lê para ele, apresenta os heróis da fé. Nossas crianças precisam de inspiração, precisam de histórias inspiradoras. Eles têm sido influenciados por muita coisa ruim aí da internet, do mundo. Vamos contar história boa para eles. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E não esquece de ver se você está inscrito no canal, porque a gente tem vídeo toda semana. Um abraço e até lá!